Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de introdução às redes de computadores. Na semana passada, a gente começou, né, a ver o capítulo 4 do CCNA da Cisco, que é o capítulo de acesso à rede. Então, a gente viu ali a protocolos da camada física e meios físicos de rede. A gente falou sobre cabos UTP, de fibra ótica, meios sem fio. E hoje a gente vai ver a segunda parte desse capítulo, então, que seriam os protocolos de enlace de dados e o controle de acesso ao meio físico, ok? Então, hoje a nossa aula vai ter só essa parte teórica, tá? Não tem nenhuma atividade prática aqui no SIGA. A atividade prática que tinha, que eu coloquei na semana passada, né? Então, hoje é só realmente essa parte mais teórica. Tá? Então, começando com o protocolo de enlace de dados, tá, pessoal? Então, a camada de enlace de dados, ela vai preparar os dados da rede para a rede física, tá? Então, quando eu estou lá na camada 7, que é a camada de aplicação, montando meus dados para enviar pela rede, tá? Esses dados vão descendo aqui camada por camada, e aí quando a gente chega na camada de rede, da camada de rede a gente passa esses dados para a camada de enlace, tá? E ela que vai preparar e vai criar o quadro, que posteriormente esse quadro ele é endereçado aqui para a camada física, né? E a camada física, então, faz o processo de envio dos bits, né? Pela rede, ok? Então, a gente tem na camada 13, que é a camada de rede, nós temos, entre outras informações, né, as mais importantes, as mais famosas, são endereços IPs, que é o endereço de IP de origem e o endereço IP de destino. Tá? E na camada de enlace de dados, que é a camada 2, que é uma camada inferior à camada de rede, ela também tem dois endereços, ou dois endereços, só que não endereços lógicos, né, como IP, sim dois endereços físicos, que é o endereço, normalmente, na tecnologia Ethernet, a gente chama de MAC, né, o MAC de destino e o MAC de origem, tá? Então, a gente, realmente, nas redes, a gente tem dois endereços distintos, tá? Na camada 3, o endereço IP, de origem e destino, que é o endereço lógico, que é atribuído a nível de sistema operacional, tá? Então, a gente pode, manualmente, lá no sistema operacional, e dizer qual IP que a minha máquina tem, o meu dispositivo tem. Já esse endereço físico, que é o endereço que pertence à camada de enlace, de destino de origem, eles são endereços que são atribuídos fisicamente à placa de rede, tá? Então, a nossa placa de rede, ela tem fisicamente ali na placa, atribuído esse endereço de destino, esse endereço físico, que serve como endereço de destino ou origem, dependendo da onde o tráfego está vindo, né? Se o tráfego está indo ou está vindo. Então, esse endereço físico a gente não consegue mudar, tá? Porque é algo realmente que é soldado, né? Que é configurado na própria placa, tá? E normalmente a gente fala do endereço MAC, porque na tecnologia Ethernet, que é a mais utilizada nas LANs, a gente usa, então, placas e a tecnologia Ethernet, então, que a gente chama esse endereço aqui de MAC, tá? Mas se for uma outra tecnologia, como, por exemplo, uma tecnologia serial, que é de redes WANs ou outras tecnologias, tá? O endereço pode ser, ter um outro nome, né? Ser um outro tipo de endereço, mas também vai ser um endereço físico, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de endereço aqui, quando a gente cria um pacote, né, um quadro, para ser enviado pela rede, tá? Na camada de enlace de dados, pessoal, a gente pode dividir ela em duas subcamadas, tá? A camada LLC, que é a Logical Link Control, e a Media Access Control. O que é a camada LLC? Ela vai comunicar isso com a camada de rede, então ela que faz a interface da camada de enlace com a camada de rede, ela também identifica quais protocolos da camada de rede estão sendo usados para o quadro, e permite que vários protocolos da camada 3, como, por exemplo, IPv4 e IPv6, utilizem o mesmo meio físico e a mesma interface de rede, tá? Lembrando que, como a gente tem aqui uma ideia de camadas, tá? Independente do protocolo que eu utilizar aqui, se é o IPv4 ou IPv6, tá? Eu posso utilizar o mesmo meio físico e a mesma interface de rede, independente de qual protocolo eu estou utilizando aqui na camada de rede. E a subcamada Media Access Control, que é a camada MAC, que na verdade é a mesma sigla do endereço MAC, né? Ela vai definir quais processos de acesso ao meio físico são executados pelo hardware, vai fornecer a camada de enlace de dados, endereços e acesso a várias tecnologias de rede. Então, essa subcamada aqui, que é responsável por endereçar fisicamente ali o endereço de destino de origem. Comunique-se com a tecnologia Ethernet para enviar e receber quadros pelo cabo de fibra ótica ou de cobre, e comunique-se também com tecnologia sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth, tá? Então, aqui nesse esquema aqui, nós temos aqui em cima a camada de rede, aqui embaixo a camada física, e no meio das duas a camada de enlace, tá? E a camada de enlace, a gente então subdivide ela em duas, né? A subcamada LLC, que faz a interface da camada de enlace com a camada de rede, e a subcamada MAC, que faz a interface entre
a enlace de dados e a camada física, tá? E aqui nós temos protocolos, tecnologias Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth, por exemplo, que fazem parte aqui tanto da camada física, né, que vai fornecer aqui os padrões de cabeamento, enfim, e também fazem parte aqui da subcamada MAC, tá? Que é aquela camada tão responsável por fazer essa conexão física com aqui a camada de enlace de dados. A camada de enlace, pessoal, também faz o controle de acesso ao meio, tá? Então, os protocolos dessa camada, eles regem como formatar um quadro para uso em diferentes meios físicos. Por que isso? Cada vez que o quadro passa pela rede, eu estou mudando aqui o meu meio físico, tá? Aqui tecnologia Ethernet, aqui, por exemplo, a conexão serial, aqui por satélite, aqui volta para serial, aqui sem fio. Cada vez que eu mudo a tecnologia que eu estou utilizando para enviar as informações pela rede, tá? A gente usa diferentes protocolos na camada de enlace. Então, por isso, a gente tem que sempre estar alterando, né, essa camada de enlace, ou esse quadro da camada de enlace, de acordo com a passagem do quadro aqui pela rede. Então, em cada salto ao longo do caminho, um dispositivo intermediário, normalmente o roteador, ele vai aceitar quadros de um meio, vai desencapsular esse quadro, e encaminhar os pacotes em um novo quadro, tá? Então, os cabeçalhos de cada quadro são formatados para o meio específico que atravessa, tá? Então, como os pacotes trafegam de host de origem para o host de destino, eles normalmente se deslocam por diferentes redes, tá? Então, as redes físicas podem ser construídas de diferentes tipos de meio físico, que eu falei anteriormente, como fios de cobre, fibra ótica, conexão sem fio, que consistem em sinais eletromagnéticos, frequências de rádio e de microondas, tá? Além de links de satélite. Então, como eu mudo a minha tecnologia, que meu cabo, a minha conexão sem fio, eu mudo também a forma como os dados são passados pelo meio, né? Isso faz com que a gente precise alterar também o cabeçalho, né, do quadro de enlace, da camada de enlace, de acordo com a tecnologia física que eu estou utilizando para enviar esses quadros pela rede. Então, ela tem como finalidade, a camada de enlace, tá, fazer o fornecimento de acesso ao meio físico. Então, aqui, por exemplo, eu estou lá no meu escritório, quando eu crio um pacote, enfim, junto com os dados para criar um pacote da camada de aplicação e enviar pela rede, eu vou fazer esse envio aqui para um roteador. Como aqui eu estou utilizando uma conexão Ethernet, que é uma LAN, né, uma rede local, o cabeçalho e o trailer, aqui o trailer da minha camada de enlace, meu pacote, do meu quadro da camada de enlace, é respectivo, né, a tecnologia LAN, tá, a Ethernet. Quando esse mesmo pacote, ele chega, esse quadro, desculpa, o pacote, ele chega aqui no roteador, e o roteador que tem uma conexão serial, que é uma tecnologia diferente da LAN, aqui da Ethernet, eu tenho que mudar esse cabeçalho, esse trailer, para ele ficar de acordo com essa conexão aqui serial, tá? Que é uma outra tecnologia. Então, esse cabeçalho aqui muda. Então, a cada vez que o pacote ele passa aqui normalmente para um roteador e tem essa transição, essa mudança de meio de conexão, a gente muda também o cabeçalho, né? Muda, na verdade, o quadro, né? Que pertence ali à camada de enlace de dados, tá? Então, como a gente falou anteriormente, a cada salto ao longo do caminho, o roteador ele vai aceitar um quadro no meio e vai desencapsular o quadro. E caso eu tenha mudado o meu meio de transmissão, né, eu vou encapsular novamente o pacote, um novo quadro de acordo com esse meio de transmissão, e vou encaminhar o quadro para frente pelo segmento. Tá? Então, cada vez tem essa alternância de tecnologia, a gente tem que mudar, tem que alterar também aqui, tem que refazer, né, as informações aqui do quadro que pertence à camada de enlace, ok? E os padrões da camada de enlace de dados, eles são mantidos, né, por algumas organizações que vão definir os padrões desses protocolos, que são abertos, e que se aplica, então, a essa camada de acesso à rede, né? Lembrando que a camada de acesso à rede, no modelo TCP/IP, ela equivale à junção da camada física e a camada de enlace de dados no modelo OSI, tá? Então, aqui, 4 deles é a I3E, a União Internacional de Telecomunicações, que é a ITU, a ISO e a ANSI, tá? Então, são aqui 4 organizações mundiais que mantêm esses padrões, protocolos da camada de enlace também, da camada física. Ok? Tranquilo até agora? Pessoal, se alguém tiver alguma coisa para falar aí, pode abrir o microfone depois e perguntar, tá? Então, vamos aqui para outra parte. Então, vai falar um pouco sobre controle de acesso ao meio físico, tá? É que eu voltei aqui, desculpa. Então, vamos lá, pessoal. O controle de acesso ao meio físico, tá, ele é equivalente às regras de trânsito que regulam a entrada de veículos, por exemplo, motores em uma rodovia, tá?
Então, esse controle de acesso, o que ele é? Ele é uma forma que a rede tem de controlar quem é que envia a informação em um determinado momento, tá? Porque a gente não poderia aqui fazer com que todas as máquinas enviassem informações ao mesmo tempo, dependendo da tecnologia que estão utilizando, tá? Então, a ausência aqui de qualquer controle de acesso ao meio físico seria o equivalente a veículos ignorando todo o tráfego e entrando na rodovia sem respeitar os outros veículos, tá? No entanto, nem todas as rodovias e estradas são a mesma, então o tráfego ele pode entrar numa rodovia por um entroncamento, esperando pela sua vez um sinal de parada, por exemplo, ou obedecendo sinais luminosos. O motorista segue, então, um conjunto diferente de regras para cada tipo de entrada, tá? Então, uma vez que a gente tem uma rede com meio físico compartilhado, ou seja, várias máquinas compartilham o mesmo meio físico, tem que ter alguma forma de elas se entenderem e mandarem as informações no seu respectivo momento, vamos dizer assim, tá? Para que não haja colisões e perda de informações, tá? Então, precisam haver regras de como compartilhar o meio físico entre as máquinas de uma mesma rede, tá? Agora, falando um pouco de topologias físicas e lógicas, tá? Que a gente normalmente divide as topologias de rede física e lógica. A topologia física, ela se refere às conexões físicas, identifica como os dispositivos finais e os dispositivos de infraestrutura, como roteadores e switches, estão interconectados. Então, é a parte realmente física, tá? Por exemplo, aqui, em qual sala, ou em qual andar, em qual rack, né, estão os servidores, ou estão os switches, ou os roteadores. Então, realmente, é a distribuição física dos equipamentos pelo ambiente, tá? Por exemplo, aqui eu tenho no escritório uma impressora e um computador, aqui numa sala de servidor eu tenho no rack 2 um servidor de web, no mesmo rack tem um servidor de e-mail, tá? E no mesmo rack eu tenho um servidor de arquivo, só muda aqui a prateleira que ele está no rack. Lá, por exemplo, aqui numa outra sala, eu tenho outros racks com outros suítes, tá? Então, é a distribuição física dos equipamentos pela rede, pelo ambiente. E o que é a topologia lógica, tá? Aí refere-se ao modo como uma rede transfere quadros de um nó para o nó seguinte, tá? E esses caminhos de sinal lógico são definidos pelos protocolos da camada de enlace de dados. Então, quando a gente fala de topologia lógica, a gente está falando da parte de endereçamento lógico das máquinas, tá? E também como os dados eles trafegam logicamente pela rede, tá? Porque a gente pode ter, na verdade, uma topologia física de um jeito, tá? Mas, logicamente, os dados eles trafegam de outra forma, tá? Então, a topologia lógica tem tudo a ver com quais os caminhos que os dados, né, trafegam pela rede. Falando um pouco de topologias aqui, as físicas comuns, são algumas formas também aqui que a gente tem de topologia. Nós temos a topologia ponto a ponto, que é um link permanente entre dois endpoints, então seria uma conexão direta, né, aqui, entre duas máquinas. Hub e Spoke, que é um local central interconectado a filiais usando links ponto a ponto. Então, é como se aqui fosse uma estrela, né? Eu tenho aqui uma conexão central e várias conexões a esse ponto central. E a Mesh, que oferece alta disponibilidade, mas requer que cada sistema final esteja interconectado cada um dos outros sistemas, tá? E esses aqui têm um custo administrativo e físicos bem significativos. Por quê? Porque aqui cada máquina, dispositivo, tem uma conexão direta, né, ponto a ponto, com todos os outros dispositivos que pertencem à rede, tá? A gente chama aqui, nesse caso, aqui de full mesh. Então, por exemplo, aqui uma topologia ponto a ponto, falando de topologia física, tá? Os quadros são colocados no meio físico pelo nó em uma extremidade e são retirados do meio físico pelo nó da outra extremidade, tá? Então, isso aqui a gente tem um circuito aqui ponto a ponto. Então, fisicamente falando, eu envio uma informação desse roteador, ele passa aqui para uma rede e é retirada lá no outro roteador, tá? Uma topologia ponto a ponto. Isso aqui falando da topologia física ponto a ponto. No entanto, essa mesma topologia física aqui ponto a ponto, logicamente, ela pode ser uma topologia diferente, né? Porque eu não sei o que tem dentro dessa nuvenzinha aqui nessa rede. Pode ter vários outros equipamentos aqui no meio, tá? Então, nesse caso aqui, os nossos finais se comunicam em uma rede ponto a ponto, eles podem ser fisicamente conectados através de vários dispositivos intermediários. Tá? No entanto, o uso desses dispositivos físicos na rede não afeta a topologia lógica, tá? A conexão lógica entre os nós forma o que a gente chama de um circuito virtual, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, logicamente, uma conexão ponto a ponto, e a princípio também aqui, fisicamente, ponto a ponto. Mas se a gente abrir aquela nuvenzinha ali, a gente vai ver que, fisicamente, a gente tem vários outros equipamentos aqui no meio, tá? Então, fisicamente, não seria mais algo ponto a ponto, levando em consideração nó de origem e de destino. Mas, logicamente, para o nó de origem e destino, é como se fosse uma topologia lógica ponto a ponto, né? Porque eu envio uma informação aqui e vai chegar lá do outro lado, tá?
sem que tenha essa informação que há vários caminhos e vários dispositivos aqui no meio do caminho, tá? E essa conexão lógica que a gente tem entre os nós, de uma forma que a gente chama de um circuito virtual. Então, aqui, então a gente tem adições de conexões físicas intermediárias, então não vai alterar a topologia lógica da rede. Então, por mais que eu encha de equipamentos aqui no meio, e fisicamente, realmente, essa rede não é mais uma rede... Peraí que alguém entrou aqui, pessoal. Fisicamente, essa aqui não é mais uma rede ponto a ponto, se eu levar em consideração o nó de origem e o nó de destino, tá? Mas, logicamente, ainda é um ponto a ponto, né? Como eu falei, a gente vai enviar um quadro daqui, uma informação daqui, e vai retirar somente lá no outro lado, tá? Então, para esses dois nós aqui de origem e destino, esse miolo aqui é algo desconhecido, né? Para eles é como se fosse simplesmente realmente um fio conectando ambos os equipamentos, ok? Então, essa que é a ideia aqui de a gente você entender de topologia lógica e topologia física, tá? Normalmente, a topologia lógica ela é diferente da topologia física, tá? A gente falando de topologias WANs, agora vamos falar um pouco de topologias de LANs físicas, né, o formato dessas topologias. Então, a gente tem uma topologia estrela, que os dispositivos finais são conectados a um dispositivo intermediário central, usando switches Ethernet, tá? Então, é bem semelhante àquela que a gente viu lá anteriormente para as WANs. Topologia estrela estendida, onde dispositivos intermediários adicionais centrais interconectam outras topologias estrelas, então é como se tivesse aqui uma agregação de topologias estrelas. De barramento, né, que a gente usa aqui a gente chama de rede herdada, tá, pessoal? Porque dificilmente vocês vão ver hoje em dia uma rede ainda em barramento, tá? São onde todos os sistemas finais são encadeados entre si e terminados de alguma forma em cada extremidade, tá? Então a gente tem realmente o que é barramento? É como se fosse um cabo que eu ponho uma ponteira aqui no início e no fim, como se fosse o final desse cabo, né? E aqui no meio a gente faz então a conexão dos dispositivos aqui com esses conectores, tá? Então, as topologias aqui em barramento que usavam os cabos coaxiais foram utilizadas em redes eternas legadas por serem baratas e fáceis de configurar. Então, bem antigamente existia algo parecido com isso aqui, tá? Hoje é bem difícil de achar. E aí, em anel também, que é difícil de achar, os sistemas finais são conectados ao seu respectivo vizinho, formando aqui um anel. E ao contrário da topologia aqui em barramento, tá? O anel não precisa ser terminado. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma conexão, seria um ciclo aqui infinito, né? Então, as topologias em anel foram usadas também em redes FDDI e Token Ring legados também, que era da IBM, que é as Token Rings. Então, também são redes que dificilmente a gente vai ver hoje. Em anel aqui, a informação, como é que ela trafega? Eu passo sempre para o meu vizinho, né? Eu passo para o meu vizinho, depois meu vizinho passa para outro vizinho. Então, se eu mando uma informação desse computador aqui, por exemplo, para chegar nesse, tá? O caminho passa em todos eles até chegar no destino, tá? Então, vai passando aqui um por um, e dependendo do tipo que é configurado, vai para um lado ou para o outro, tá? Ou para ambos os lados. Hoje, atualmente, pessoal, a topologia a gente usa muito mais em estrela, né? Estrela estendida, enfim. Essas duas de baixo aqui são bem legadas, então são mais só para conhecimento e não para realmente a gente aplicar isso hoje na prática. Falando um pouco de tecnologias também aqui, Half Duplex e Full Duplex. Tá? O que é uma comunicação Half Duplex? É quando ambos os dispositivos eles podem transmitir e receber no meio físico, mas não podem fazer isso simultaneamente. Então, quando eu falo que eu tenho uma comunicação Half Duplex, um dispositivo pode mandar para outro, ou o outro pode mandar de volta para esse, tá? Mas eu não posso fazer isso ao mesmo tempo, ou seja, eu não posso ter uma comunicação dupla ao mesmo tempo, usando aqui a mesma conexão física, tá? Isso é usando as topologias de barramento herdadas e com hubs Ethernet, tá? E as LANs também podem operar em half duplex. Então, ou seja, ou eu estou recebendo informações ou estou enviando informações, mas não posso fazer isso ao mesmo tempo. Isso nas LANs, pessoais atuais, quase não existe, porque a gente usa hoje tecnologia Ethernet, tá? Com switches, não usa mais hubs, e a gente sempre tem, então, a comunicação full duplex, tá? O que é a full duplex? A full duplex é quando, ao mesmo tempo, os dispositivos conseguem receber e enviar informações, tá? Então, a camada de análise de dados, ela supõe que o meio físico está disponível para transmissão para ambos os nós a qualquer momento. Então, os switches Ethernet, que é o que a gente utiliza hoje normalmente, operam no modo full duplex por padrão, mas a gente pode operar eles em half duplex, se conectados a um dispositivo como o hub Ethernet. Tá? Então, eu posso manualmente também configurar meu switch para que trabalhe em half duplex, desculpa. Mas, como eu falei hoje na prática, aí é tudo praticamente full duplex. Ou seja, ao mesmo tempo que eu envio informação, eu consigo também receber a informação. Então, não preciso esperar, agora eu vou enviar, espero um tempo para depois receber. Tá? E assim, envio e recebimento é feito simultaneamente. Isso que é uma comunicação full duplex.
E como a gente falou anteriormente, se a gente não usar aqui uma comunicação full duplex, né, a gente tem que ter alguns controles aqui de acesso ao meio físico, tá? Então, a gente tem um meio que a gente chama acesso baseado em contenção, onde os nós operam em half duplex. Então, se meus nós, se a minha rede utiliza half duplex, por exemplo, estou usando o Hub, lá é uma rede mais antiga, então, eu só posso enviar ou receber a informação, não ao mesmo tempo. Eu preciso mandar, esperar um tempo, depois outro dispositivo mandar. Então, nesse caso, a gente tem alguns métodos, né, para controlar esse envio e recebimento de mensagens, tá? Então, nesse caso, quando os nós operam em half duplex, eles vão operar, ou desculpa, eles vão competir pelo uso do meio físico, e somente o dispositivo de cada vez pode enviar os dados. Então, nesse exemplo aqui, que eu tenho 3 equipamentos que compartilham o mesmo meio físico, que o mesmo cabo, por exemplo, aqui tendo um hub que está conectando os 3, tá? Cada um deles só pode enviar a informação pela rede quando estiver, de certa forma, certeza que a rede está disponível para ser enviados os dados, tá? Então, existem alguns métodos, né, alguns controles aqui para que isso aconteça. Isso quando a gente trabalha em half duplex, tá? A gente também tem aqui, por exemplo, uma rede legada token ring, um acesso controlado. Então, cada nó tem o seu próprio tempo para usar o meio físico, e as LANs token ring também são um exemplo. Então, nas redes antigas aí do token ring, que eram em anéis, cada PC tinha um tempo, a sua vez, para mandar. Então, chegou a minha vez, eu quero mandar algo, eu mando. Ah, não quero mandar, eu não faço nada, espero a vez passar para o próximo. O próximo, vou mandar, quero mandar, sim, então mando se for o meu tempo. E assim por diante, tá? Então, cada máquina aqui, ela vai ter um tempo, né, que é claro que é configurado, para que ela possa mandar a sua informação caso ela deseje. E falando de volta nos acessos baseados em contenção, a gente tem 2 tipos, tá? Um deles é o CSMA/CD, que é o Carry Sense Multiple Access Collision Detection, tá? Que tem a sigla CSMA/CD, e é usado nas LANs Ethernet half duplex, tá? De novo, pessoal, isso que a gente está falando é só vale se for half duplex. Se for uma rede full duplex, que é o que acontece na maioria das vezes atualmente, isso aqui não vai precisar existir, tá? É mais só para vocês mesmo terem o conhecimento. Então, nesse caso, 2 dispositivos transmitem simultaneamente, vai ocorrer uma colisão. O que isso quer dizer? Se o dispositivo aqui PC2 e o PC3 ao mesmo tempo envia informação pela rede, como o cabo é um mesmo, ele é compartilhado, vai haver colisões das informações, e as informações que eles mandaram não vão chegar ao destino, tá? Então, ambos os dispositivos vão detectar a colisão na rede, tá? E os dados enviados por ambos os dispositivos serão corrompidos e precisarão ser reenviados. Então, tem formas aqui, protocolos, né, que fazem essa arbitragem, né, para informar quando cada máquina consegue enviar a informação pela rede, tá? Então, aqui no CSMA, CD, eles tentam enviar as informações, eles vão detectar a colisão, depois eles vão se conversar, né, entre aspas, para que cada um envie a informação no momento adequado. Já o outro método que eu falei é o CSMA/CA, tá? Que é que ele evita a colisão. Então, ele usa um método para detectar se o meio físico está livre. Ele não detecta colisões, mas tenta evitá-las esperando antes de transmitir. No CD aqui, nesse CSMA-CD, então as máquinas enviam os pacotes pela rede e ficam escutando o meio para ver se há uma colisão ou não. Caso haja uma colisão, aí depois eles fazem uma conversação, né, para que cada um mande a mensagem de uma forma correta, ok? Na verdade, ambos esperam um tempo aleatório na prática e mandam de novo, tá? Então, como vai ser um tempo aleatório, dificilmente vai acontecer ao mesmo tempo esse envio de informações. Então, a tendência é que não haja colisão. Mas se houver a colisão de novo, eles vão lá e depois esperam um tempo, aleatório de novo, envio de novo. Então, e assim sucessivamente até que não haja colisões, tá? Então, eles mandam as informações pela rede e ficam escutando a rede para ver se houve ou não uma colisão. Já nessa técnica CSMA/CA, é uma técnica que eu utilizo bastante em rede sem fios, tá? É feita primeiro uma tentativa para verificar se o meio está livre, tá? Então, quando o meio estiver livre, daí sim que as informações são enviadas, tá? Então, aqui, as LANs Ethernet que usam switches não utilizam um sistema baseado em contenção, porque o switch unique do host opera no modo tão full duplex. Então, como eu falei, se for uma conexão aí, uma rede full duplex, nada disso que eu falei aqui faz sentido, tá? Então, aqui para a rede sem fio, então essa é a ideia. Numa rede sem fio, então, os equipamentos, eles tentam verificar aqui com o access point, para ver se o meio está liberado ou não. Quando o meio estiver liberado, então eles enviam a informação aqui para o access point, que por sua vez vai encaminhar para os demais dispositivos, tá?
Então, essa seria aqui a diferença principal. Esse modo aqui, ele envia e fica ouvido para ver se houve a colisão ou não, e esse aqui ele tenta evitar a colisão, porque ele só envia quando ele tem, de certa forma, certeza, né, que o meio está disponível para ele enviar. Agora, falando aqui um pouco do quadro, tá, pessoal, que é como a gente chama, né, os bits, quando a gente está falando da camada de enlace, cada tipo de quadro tem três partes básicas: o cabeçalho, os dados e o trailer, tá? Que seria a cauda do cabeçalho, né? O fim do cabeçalho. E a estrutura do quadro e os campos contidos no cabeçalho e trailer depende do protocolo da camada 3, tá? Então, dependendo do que eu estou usando lá na camada 3, que é a camada de rede, eu vou ter alguma diferença aqui no quadro da camada de enlace. Então, aqui, um ambiente frágil, por exemplo, são necessários mais controles para segurar a entrega. Então, os campos de cabeçalho de trailer aumentam à medida que mais informações de controle são necessárias. Então, quanto mais controle eu tenho que ter, por exemplo, provavelmente uma conexão por satélite, né, maior vai ser esse meu quadro, eu vou ter mais informações, tá, para que eu consiga trafegar os dados, o quadro pela rede. Então, a gente tem maior esforço necessário para segurar a entrega, a gente vai ter maior sobrecarga e logo uma taxa de transmissão mais lenta. Porque quanto mais informação eu estou trafegando, simplesmente para eu conseguir trafegar os dados que eu realmente quero, chegue lá no final, mais eu vou estar utilizando a rede por dados que não são úteis, né, para o usuário. Então, quanto maior o quadro, quanto mais complexos são os protocolos, tá, mais a gente está usando a rede para trafegar algo que, na verdade, é só de controle, né? São dados de controle, não dados úteis lá para o usuário final que está na frente do computador. Okay? Aqui a gente tem, então, o formato, né, o campo dos quadros, normalmente. Então, lá no cabeçalho, eu vou ter o início do quadro, os endereçamentos que é o endereço físico de origem e destino, o tipo da tecnologia, alguns campos de controle. No meio dele, eu vou ter os dados. O que são esses dados, pessoal? São os cabeçalhos da camada de rede, de transporte e de aplicação, né? E as informações lá realmente úteis para o usuário. E no final dele, no trailer aqui, que seria a cauda do quadro, a gente tem aqui campos de detecção de erros e o fim do quadro que vai limitar o quadro. Então, a gente tem bits que fazem o início do quadro, que determinam o início do quadro, e o fim do quadro, ok? Esse campo tipo aqui, ele vai identificar qual protocolo da camada de rede eu estou utilizando, se é IPv4, se é IPv6, se é SMP. E como eu já falei, que os demais, os dados, eles contêm payload do quadro, ou seja, o cabeçalho do pacote, cabeçalho de segmento e os dados, né, tudo que tem na camada de rede de transporte de aplicação. Tá? E aqui são campos para detecção de erros. Então, como a gente visto já no início, pessoal, cada quadro de enlace de dados, então, contém um endereço de enlace de dados da placa de rede de origem que envia o quadro e o endereço de enlace de dados da placa de rede de destino, né, que vai receber o quadro. Então, de novo, lá na camada 3 eu tenho o IP de origem e destino, e esse IP de origem, ele é o IP da origem da máquina aqui, e o IP de destino é o IP lá da máquina de destino final, né, que é para onde eu quero que o pacote chegue. Então, o IP ao longo do caminho, o IP de destino, ele sempre se mantém o mesmo, né? Por quê? Porque ele está informando, ele está, na verdade, apontando lá para a máquina que eu quero alcançar. Já os endereços físicos, de destino e de origem, eles mudam a cada pulo que eu dou na rede, né? Lembrando, daqui para cá eu tenho endereço de destino físico, que seria aqui o nick destino, do roteador R1. Quando o R1 manda para o R2, o endereço de destino é o endereço de destino do R2, aqui, do R2, né, o endereço físico, e quando o R2 manda lá para o meu servidor final, no quadro, o nick de destino é o endereço físico desse cara aqui, tá? Então, sempre que eu dou um salto na rede, que eu passo por um roteador aqui, ou por um switch, a gente altera sempre os endereços físicos, tá? De destino, ok? E também o de origem, né? Porque aqui, na verdade, de origem vai ser do R1 e aqui do R2. E o IP não, o IP ele se mantém o mesmo ao longo da rede, tá? Então, por isso a gente fala que a camada aqui de enlace, ela faz a conexão física aqui ponto a ponto entre as máquinas, né? Porque cada vez que eu vou mudando o equipamento, o quadro vai passando por um equipamento diferente, o endereço físico de origem e destino, ele muda. Enquanto o endereço IP, que é o endereço lógico, que é a camada de rede, ele se mantém o mesmo, ok? Isso quer dizer o quê? Que quando esse quadro ele chega aqui nesse R2, pessoal, o IP de origem e destino é exatamente esses aqui que saíram lá do início, tá? O que vai mudando é somente o endereço físico de destino e origem.
Falando agora um pouco também dos quadros de LAN e WAN, então o protocolo da camada 2 é usado para uma topologia determinado pela sua tecnologia, como a gente falou anteriormente. Então, dependendo da tecnologia, eu vou usar um protocolo diferente, né? E os protocolos da camada de enlace, então, eles incluem o protocolo Ethernet, que é o mais famoso, que a gente utiliza nas LANs aí, o H211 sem fio, que é o famoso Wi-Fi, o protocolo ponto a ponto, PPP, o HDLC e o Framework Relay, que são mais antigos, tá? Então, dependendo da tecnologia que eu utilizo para conectar com os dispositivos, eu vou ter protocolos diferentes da camada de enlace e também vou ter o quadro, né, o formato aqui do quadro, essas informações aqui, os campos do quadro, também serão diferentes de acordo com a minha tecnologia que eu estou utilizando, tá? Então, mudei o meio físico aqui de conexão, mudou o protocolo, automaticamente muda o protocolo, muda também o cabeçalho, né, do quadro, da camada de enlace, para ele permitir eu utilizar essa nova tecnologia, tá? Então, pessoal, por hoje, era isso aí. Muitas dúvidas? Como é que tem aqui no chat? Aqui, professor, a velocidade de informação das conexões das três topologias nos slides são iguais ou varia segundo tipo? Varia, Miguel, varia segundo tipo, tá? Não só a relação, Clara, essa aqui, Miguel, tu falou, né? Varia segundo tipo, com certeza, tá? E também muito de acordo com a tecnologia, né? Não só o formato, topologia física, mas a tecnologia que é utilizado, tá? Vê se tem mais alguma coisa aqui, peraí. Professor, Oi? então nas redes de hoje, as informações são simultâneas. Sim, hoje atualmente é tudo half duplex, tá? Desculpa, tudo full duplex. Dificilmente vai ter algo half duplex. Quem, assim, é mais da minha idade, aí tem 30 e poucos, provavelmente deve ter usado já algum hub em casa, tá? A gente lá tinha a internet, e aí a gente tinha o modem, e aí o modem a gente conectava no hub, e esse hub a gente conectava um equipamento, enfim, até para conectar um computador, enfim, um notebook, e demais equipamentos, tá? Aí o hub, pessoal, o hub são os switches de antigamente, tá? Os switches são evoluções do hub. Porque o hub trabalha só em half duplex, né? O hub, quando a gente, por exemplo, tem um hub lá de 8 portas, eu conecto 8 máquinas. No hub, é como se eu tivesse, na verdade, logicamente, o hub é isso aqui, tá? Topologia em barramento. Por quê? E quando eu conecto vários dispositivos com o hub, quando um dispositivo manda informação para um outro dispositivo que ele quer alcançar, ou que ele quer enviar informação, não é só aquele dispositivo que recebe a informação. O hub, ele espalha a informação por todas as portas. Então, todos os dispositivos que estão conectados ao hub vão receber a mesma informação, mesmo que eu só queira enviar para um só. Então, logicamente, o hub, ele é uma topologia em barramento, tá? Por quê? Aqui no barramento, quando eu envio uma informação, todos os demais dispositivos vão receber essa informação, porque é um barramento só, né? E isso é muito ruim, por quê? Porque se todos querem enviar ao mesmo, dois ou três enviar ao mesmo tempo, mesmo que sejam destinos diferentes, eu vou ter colisão, né? Então, eu vou ter que esperar um tempo para que a conexão aconteça. Já quando é full duplex, no switch, o switch ele recebe informação numa porta e só vai mandar a informação para a porta de destino que vai alcançar lá quem eu quero alcançar, tá? Então, eu consigo ter várias máquinas ao mesmo tempo se comunicando no switch, desde que o destino seja diferente, né? Então, o switch, na verdade, ele é a evolução dos hubs, tá? Então, atualmente é difícil a gente ver hub, enfim, então por isso que a gente fala aqui sobre barramento, a topologia em barramento, o half duplex, mas é algo que em 2021, tá, é bem difícil de se encontrar, ou até tu vai fazer uma rede nova, tu não vai fazer uma rede com hub nunca, ok? Então, hoje a gente praticamente trabalha aí só com full duplex, tá? Que é com switches, roteadores, até os nossos switches de casa, os roteadores, que fazem o papel de switch, roteador, access point, todos eles são half duplex, tá? Então, se vocês conectar lá aquelas 4 portinhas atrás, 4 equipamentos, os 4 vão trabalhar em full duplex. Não, desculpa, não half duplex, em full duplex. Mesmo que você, tipo, queira mandar mensagem, uma informação para a mesma máquina de vários pontos diferentes, não vai haver colisão. Sim, vai acontecer o quê? Se, por exemplo, eu tenho 4 máquinas ali, a 1, a 2, a 3, a 4, e ao mesmo tempo a 1, a 2, a 3 querem enviar para 4. Aí, quando a 1, a 2, a 3 enviaram ao mesmo tempo, o switch ele tem um buffer, né? Então, ele guarda as informações ali e vai encaminhar uma a uma ali na ordem ali para o destino, tá? Então, mesmo que eles enviem essas informações, elas ficam no buffer e depois o switch encaminha.
Vai dizer, tá, mas tem um switch com muitas portas, tem muita informação, esse buffer tem limite? Sim, aí tem limite. Aí se o buffer estourar, aí algumas informações são perdidas e as máquinas vão ter que reenviar, tá? Mas aí não há um delay de informações também, daí. Sim, vai ter se for o mesmo time, sim, né? Mas é um delay bem menor, né? Porque é no Hub, nem comparação. Tá? Porque, na verdade, no Hub ele não vai esperar, ele não vai armazenar, ele vai simplesmente mandar, entendeu? Então, se ele mandou para todo mundo, vai dar colisão, depois vai ter que esperar um tempo aleatório para um mandar, depois outro mandar, até que não haja colisão. Tá? Eu usei um desses hubs antes dele, fiz rede com os cabos coaxiais com o de curso de rede. Ó, o Geraldo já tá entregando a idade, então, Geraldo. É isso aí, então, pessoal. Então, hoje, normalmente a gente usa switches, enfim, são duplex, roteadores, então não tem essa questão aqui de colisão, de detecção de colisão, já é algo assim mais, vamos dizer, para a gente entender, compreender, saber que existe, do que algo realmente na prática a gente vai vivenciar no dia a dia. Quem tem uns 30 aí, 30 e poucos, provavelmente já deve ter usado um hub, pelo menos visto um hub aí, né? Respondido, Cassiano, entendeu? Sim, professor, entendi. Obrigado. E assim, pessoal, um hub, ele, para dar uma explicação, logicamente, fisicamente, o hub ele é como se fosse uma estrela aqui, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui um hub aqui no meio, e eu conecto vários equipamentos ao redor dele, né? Fisicamente. Mas, logicamente, ele é uma topologia em barramento, né? Porque, como eu falei, se eu coloco uma informação em uma porta, todas as outras portas vão receber essa informação, ele vai espalhar para todas as portas, é uma comunicação que a gente chama de broadcast, né? Ele veio para todo mundo. Então, logicamente, ele é um barramento. Então, aqui é mais uma prova que eu posso ter uma rede física de um jeito aqui, num formato, né, como uma estrela, e, logicamente, eu tenho uma outra topologia, né? O hub é isso, o hub fisicamente ele funciona como uma estrela, e, logicamente, ele funciona como um barramento, tá? Um switch não, né? Um switch, ele, fisicamente, ele também pode funcionar como uma estrela, mas, logicamente, a gente tem, na verdade, uma conexão ponto a ponto, né? Porque ele conecta uma porta a outra porta, né? E por isso que ele é bem mais interessante que um hub. Tu nunca usou um hub, Murilo? Ele é mais novo, né? Eu tinha um hub em casa. Tinha? Mas eu usei muito Um pouco. pouquinho. Aqueles que tinha escrito ainda Switch Hub, assim, uma coisa assim. Não lembro qual era o nome da marca daquele hub. 8 portas, provavelmente, ou 4? Isso, era um de 8 portas. Nas Lan House, bem das antigas, aí tinha. Usava os hub. Bem das antigas. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Então, lembrando que essa parte hoje aqui era mais só essa parte teórica, tá, pessoal? Não. Eu acho que até que no material lá, se vocês forem ver, não vai ter nada de prático, assim, Pact 3, tá? A aula que vem a gente vai ver sobre a tecnologia Ethernet, tá? Específico da Ethernet, que é utilizada aí na grande maioria das redes atualmente, que é o que a gente utiliza nas nossas casas também, que é o capítulo 5. Aí depois nas outras aulas, depois a gente continua com a camada de rede, depois camada de transporte, endereçamento IP, etc, tá? Lembrando, pessoal, que alguns tiveram dúvida sobre a aula de sábado, tá? A gente não vai ter encontro sábados. Depois eu só vou usar alguns sábados para marcar ali a frequência, tá? Para a gente fechar a carga horária da disciplina. Okay? Mas então não vai ter nenhum sábado aí com aula aqui ao vivo, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou sextou? Então, lembrando, para quem entrou no início, você tem até o dia 28 para fazer o exame de capítulo 1, 2 e 3. E para quem entrou ali semana passada, eu dei até dia 14 de junho, tá? Para fazer 1, 2 e 3. O pessoal, sou obrigado a ler o material para fazer o exame? Não, se vocês aqui na aula já entenderam, basicamente, enfim, são também às vezes da área, já pode direto tentar fazer o exame, tá? Vocês têm 3 tentativas em cada exame, então mesmo que vá mal no primeiro e no segundo, ainda vai ter uma terceira tentativa, ok?
Então, vocês não são obrigados a ler todo o material novamente. Mas claro que é bom, né? Porque lá sempre tem uma coisinha a mais, sempre tem uma informação a mais, como eu falei aqui, slides aqui que a gente mostra são mais curtos, são mais enxutos. Lá no site da Cisco tem informação mais detalhada, tem vídeos, enfim, tem alguns exemplos que a gente não... Eu vou ter que estudar bastante sobre isso, porque eu não entendo muita coisa em relação a isso, a essa área. Pessoal, quem não é de redes, né, da TI, como eu falei, no primeiro tempo aí, primeiro mês, 2 meses, 3 meses, é um impacto forte, tá? É outro mundo. Realmente isso acontece, tá? É normal. Quem já é mais da área já é mais tranquilo. Agora, quem nunca viu, no início dá um impactozão, tá? Mas, assim, esse primeiro módulo, pessoal, ele é bem teórico, assim, e ele é meio que um apanhadão de tudo, né? Aí depois, no segundo módulo, a gente já tem algumas coisas, assim, mais direcionadas, depois no terceiro também, ao longo do curso, outras disciplinas também vocês vão ver mais coisas, tá? Então, essa parte ali, às vezes é meio corrida, entre aspas, é meio superficial, porque é para ser assim mesmo, tá? Depois vocês vão ver mais sobre isso. Professor, só uma coisa. Oi. Eu tentei acessar a Cisco e deu minha senha inválida. No caso, a senha seria a senha que eu criei com o meu e-mail, né? Não seria aquele... Não, a senha é a senha que tu criou lá, quando foi pro teu e-mail, tu teve que redefinir a senha, né? Não é aquele código que tu tinha mandado. É o token, né? É o token. Aí, se tu teve problema, tu pede lá para recuperar a senha, que daí vai para o teu e-mail e tu consegue fazer, né? Ah, tá. Beleza, então. Eu vou dar uma olhada na Cisco esse final de semana também, para ver se eu consigo esses exercícios. Tem um livro muito bom no site do UFC do campus sobre redes. Uhum. É isso então, senhores. Sextou? Então, só deixa eu terminar de gravar. Interromper a gravação aqui, que eu vou botar depois para os colegas que não assistiram.